Gênesis 4, de 1 a 16. Se você encontrou, diga amém. Então levanta bem alto a sua Bíblia e repita comigo: essa é minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Aleluia. Amém. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Cara mal criado, né? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Assim, Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar? Senhor, a tua palavra, Senhor, é tão preciosa para nós, Pai. A tua voz, Senhor, é tão preciosa para nós, Deus. Pedimos ao Senhor agora, Senhor, que os nossos ouvidos, Senhor, sejam desimpedidos, ó Deus, de qualquer bloqueio, Senhor. Que o teu Espírito fale bem alto, Senhor, ao nosso coração, Senhor, e a tua palavra, Senhor, nos transforme, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, eu me coloco atrás da tua cruz, e que apenas o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. O tema dessa palavra que eu escolhi, ou que Deus trouxe ao meu coração, é vivendo acima da decepção. Vivendo acima da decepção. Qual foi a última vez que você se sentiu extremamente decepcionado com alguma coisa ou com alguém? Você alimentou uma expectativa grande demais a respeito de algo ou alguém, e aquela pessoa frustrou a sua expectativa, e você se sentiu extremamente decepcionado. Talvez hoje você esteja aqui decepcionado com alguma situação, decepcionado com alguém. Talvez a pessoa com quem você se decepcionou, você tenha dito aquela frase bastante conhecida, que é: eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você.
Você já disse isso para alguém? Não precisa levantar a mão. Eu já disse. Eu acho que todo mundo já sofreu em algum momento, não apenas uma vez, mas várias vezes, essa experiência de ser decepcionado. Decepção não é uma coisa nova, decepção é algo muito antigo. Mas eu tenho percebido que à medida em que os anos avançam e a modernidade que nós vivemos hoje tem sido uma fábrica de decepções. Parece que quanto mais o tempo passa, as coisas estão ficando piores com relação à decepção. Parece que todo mundo está decepcionado. Você abre as redes sociais e sempre tem... Gente, eu tenho uma coisa, às vezes eu fico morrendo de vontade de fazer um comentário em algum post. Eu vejo lá e eu fico doido para comentar alguma coisa. Eu vejo uma polêmica, minha mão coça. Mas aí eu falo assim, Deus, eu não vou comentar, porque de repente vai que eu atinjo alguém, não é? E aí eu vou arrumar para minha cabeça. Aí eu fico só olhando os comentários e me deliciando com os comentários. E concordo com alguns, discordo de outros, mas se tem uma coisa que é comum em toda situação, seja política, seja igreja, seja moda, o que quer que seja, sempre tem um monte de gente decepcionada lá. Um monte de gente decepcionada. E sabe o que eu acho? Eu acho que nós estamos com muitas opções. Eu acho que o que está está fazendo de nós uma geração decepcionada é que nós temos muitas opções. E a gente, às vezes, nós que somos mais velhos, né? Eu não sou tão velho assim, mas nós que somos já de uma geração um pouco anterior, a gente olha para as gerações mais novas e dizem, mas essa galera aí, essa juventude, eles têm tudo na mão, eles têm tudo pronto e tal, e a gente fica bravo com o comportamento deles. Mas o fato é que quando se trata de decepção, isso não é característica de uma geração, não é característica de um jovem de 15 anos, é característica da pessoa que tem 50, da pessoa que tem 80, porque isso está se tornando uma doença, né? E aí eu ouvi uma frase sobre essa questão da quantidade de opções que nós temos essa semana, que eu achei fantástica, que é: quando tudo é possível, nada é suficiente. A gente se sente insatisfeito o tempo todo, porque a gente tem uma série de opções. É uma dor de cabeça você escolher um filme na Netflix. É uma luta. E tem filme demais. E é uma luta. E eu lembro quando a gente esperava terminar o programa do Silvio Santos para assistir a sessão das 10, que era aquele filme que só ia passar naquele horário. Ou na tela quente de segunda-feira. Só os mais velhinhos aqui vão lembrar disso, né? Todo mundo que está dando risada está entregando a idade. Parece que nada é suficiente e a gente se sente decepcionado o tempo todo. Eu sigo um canal cristão, que eu amo aquele canal. Tem podcast, tem livros, enfim. Eu estava procurando um livro, até gostaria de indicar esse livro, se você achar para comprar, eu aconselho. O livro se chama Espaço para Deus, de Henry Nouwen. Enfim, estava procurando esse livro, achei nesse canal, falei, poxa, legal, gosto desse canal, gosto dessa turma, vou comprar deles. E eles só vendiam num box com 3 livros. Olhei o nome dos outros 2 livros, falei, bom, acho que é legal, vou comprar. Comprei os 3 livros. Passadas 2 semanas, chega o pacote em casa. Quando eu abro o pacote, qual é a minha decepção? Justamente o livro que eu queria não chegou. Veio um livro, que era o livro que eu tinha menos interesse dos 3. Ok, começou a minha saga. Entra em contato por WhatsApp e manda WhatsApp. E o WhatsApp vem um atendimento eletrônico. E aí o atendimento eletrônico vem só no outro dia, na hora que você está trabalhando. Aí você não consegue atender na hora. Depois você retorna, aí eles não atendem na hora. E isso foi por dias. Várias datas foram dadas, várias desculpas foram dadas. E eu fui ficando bravo.
ficando muito bravo. E aí um dia eu subi a serra, perdi a estribeira. Estava no aeroporto semana passada, começo da semana passada, tomando aquele café baratinho que tem no aeroporto, sabe? E daqui a pouco vem a mensagem no celular, falei, é agora que eu pego eles. Comecei, é um absurdo, e briguei, e falei, e tal. Lavei a minha alma, coloquei aquelas pessoas no lugar delas. Disse que eu estava decepcionado, porque eu era um fã do canal, e eles tinham me decepcionado. Quando eu termino a ligação, chega uma mensagem da minha esposa, um vídeo. Ela abrindo a caixa com os livros que não tinham chegado. E eu falei assim, meu Deus, eu acabei com a raça deles agora. E ela falou assim, parabéns, pastor. Só para agregar um pouco mais da minha decepção. Enfim, hoje a gente se decepciona com tudo. Todo mundo já decepcionou alguém. Eu já estive no lado de ser decepcionado, mas eu também estive no lado de decepcionar. Todos nós já fomos decepcionados ou decepcionadores, ou as duas coisas. Todos nós. Em algum momento a gente causou algum tipo de decepção. Mas o que eu quero dizer hoje é que mesmo que o fato de que a decepção, você não pode fugir dela, é algo que uma hora ou outra vai acontecer. Eu gostaria de olhar para a vida de Caim hoje e entender junto com você e pensar junto com você o quanto que a decepção pode levar a um lugar onde o nosso relacionamento com Deus é prejudicado. Mas muito mais do que isso, também mostrar para você através dessa mensagem que nós estamos conversando aqui nessa noite, que Deus tem um caminho para que nós vivamos acima da decepção. A decepção não pode ser uma coisa que tem que ser uma constante na nossa vida. Nós não podemos, como essa geração, viver decepcionados, porque nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós servimos a um Deus que é o nosso Deus, e Ele cuida de nós com detalhes, e não importa o que as pessoas façam, nós servimos a um Deus que é perfeito e que nunca vai nos abandonar. Ele entende o que nós passamos, e a decepção não pode interferir no nosso relacionamento. Amém? Então, pensando um pouquinho no contexto aqui da história de Caim, eles foram os primeiros irmãos da Bíblia. E tinham características diferentes. Um era lavrador, um cuidava da terra, e o outro era pastor, cuidava de ovelhas, cuidava de animais. E então, quando eles decidem dar uma oferta a Deus, eles chegam com a oferta daquilo que eles conheciam, aquilo que eles tinham à mão naquele momento. E para a gente começar, eu tenho duas coisas aqui que eu gostaria de destacar, só para a gente entrar nessa mensagem, entrar nessa meditação. A primeira coisa é que a Bíblia descreve a oferta de Caim e a oferta de Abel de uma maneira diferente. A gente pouco percebe isso, mas o escritor de Gênesis parece que ele teve o cuidado de mencionar as duas ofertas de uma maneira sutilmente diferente, porque ele diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra, ponto. Mas Abel, o texto diz, Abel por sua vez trouxe uma oferta das primícias do seu rebanho e da gordura do seu rebanho. Então, parece que o autor de Gênesis já está dando sinais do que iria acontecer um pouco mais para frente. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção é que nessa ocasião, nessa história, a aceitação de Deus, ela não tem a ver com o tipo da oferta, mas com quem oferta. Quem oferta chega primeiro. Quem oferta é visto em
primeiro lugar. Não é o tipo do louvor, não é o valor que você dá de dízimo, não é a maneira como você canta, não é o trabalho que você exerce, não é a ação que você faz, não é o trabalho social que você faz, é como está o seu coração no momento em que você faz. É a motivação que você carrega no seu coração no momento em que você sobe para fazer alguma coisa, no momento em que você se levanta para fazer alguma coisa. O texto diz muito claramente: Deus não atendeu, não recebeu, não aceitou Caim e sua oferta. Deus aceitou Abel e sua oferta. A oferta vem depois do nosso coração. A oferta vem depois, porque Deus não está preocupado com o material. E aqui cabe uma pergunta para nós: com qual motivação, com quais motivações nós entramos, por exemplo, num lugar como esse? Quando nós saímos da nossa casa num domingo como esse, ensolarado, um domingo bom de aproveitar, bom de ir para o shopping, qual motivação nos traz a este lugar? E eu sei que o que eu vou dizer para você agora, querido, é um pouco duro. E se tem uma coisa que eu orei para Deus antes de trazer essa palavra, ainda hoje à tarde estava orando por isso, falei: Deus, é uma palavra pesada, mas eu sei que o teu Espírito pode tornar ela palatável. Eu sei que o teu Espírito pode tornar ela, talvez não leve, mas possível de transformação, de transformar os nossos corações. Eu sei que o que eu vou dizer agora é um pouco duro, querido, mas se você vem a esse lugar, ou se você exerce um ministério por causa de aceitação, se você exerce por causa de status, por causa de um ritual, ou se você faz por obrigação, ou se você se envolve porque alguém te chamou, e você não teve coragem de dizer não, querido, não é aí que está a aceitação da sua oferta. Sinto lhe dizer, se esses são os motivos, Deus não aceita a sua oferta. Não falei que era duro? A primeira coisa que chega diante de Deus é o que a gente tem por dentro, e não aquilo que a gente tem na mão. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 23, se você está no caminho do altar para oferecer algo a Deus, e você tem um problema com o teu irmão, você deixa a tua oferta de lado, vai lá e resolve o teu problema com o teu irmão, depois você vem e oferece a tua oferta, porque é mais importante a motivação que você tem antes de oferecer a oferta, do que a própria oferta. Você entende, querido? Você entende o que eu estou te dizendo? Mas Caim não vê Deus recebendo a oferta dele, e a decepção toma conta de tudo que ele faz daqui por diante. O verso 5 vai dizer que Caim ficou furioso e o seu rosto se transtornou. Ou seja, a decepção de Caim começa no coração dele, mas logo começa a dar sinais fora dele. E voltando novamente para Mateus capítulo 12, verso 34, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você sabe o que significa isso, querido? Que em algum momento, aquilo que está acontecendo dentro do seu coração, vai sair dele e esbarrar em alguém. Por mais teatral que você seja, por mais que você tente esconder, por mais que você tente chegar com um rostinho bonito, a decepção no seu coração vai sair pelos seus poros. Em algum momento isso vai extrapolar. Em algum momento isso vai atingir alguém. A decepção que inicia no seu coração vai sair dele e vai começar a ditar o que acontece por fora da sua vida. E se você alimentar essa decepção, ela vai levar você a tomar atitudes, e muitas vezes essas atitudes são desastrosas para você ou para alguém. A decepção pode até ter um bom motivo. E eu sei que você que está decepcionado, você vai dizer, mas fizeram isso comigo.
Como que eu posso não ter razão em estar decepcionado? Mas alimentar essa decepção vai fazer com que você se decepcione ainda mais, observando defeitos, observando condições ou características que antes dessa primeira decepção você não observava. Isso acontece muito dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos. Às vezes a esposa tem uma decepção com o marido, ou o marido tem uma decepção com a esposa, e aquilo ali é uma decepção, mas aquilo é o estopim, porque situações em que antes não eram decepcionantes, passam a ser decepcionantes, e o relacionamento vai sendo degradado. Então, era comum o marido deixar a toalha molhada em cima da cama. Eles até faziam piada, eles até brincavam com isso. Ela pegava a toalha fazendo piada, ou dando um chute nele, ou jogando a toalha nele, fazendo uma brincadeira. Mas aquela decepção passou a fazer com que a toalha em cima da cama fosse uma nova decepção. Isso é assim dentro da igreja. Muitas vezes a gente se decepciona com uma questão, daqui a pouco a igreja não serve mais. Com a empresa, você se decepciona com uma pessoa dentro da sua empresa. A empresa é maravilhosa, é uma multinacional, é o seu sonho de carreira, mas você se decepcionou com uma coisa, daqui a pouco a empresa não presta mais. Entende? Mas por quê? Porque uma decepção faz com que a gente muitas vezes comece a alimentar essa decepção, e essa decepção vai trazendo novas decepções, e o pior de tudo é que muitas vezes isso vai esbarrar em quem não tem nada a ver com isso. A decepção de Caim era com relação à sua oferta diante de Deus. Abel não tinha nada a ver com isso, mas Abel é morto por causa da sua decepção. Muitas vezes a decepção vai fazer a gente tomar providências, atitudes que vão esbarrar em alguém que não tem nada a ver. E aí a gente deixa de ser o decepcionado para ser o decepcionador. Mas no verso 6, Deus vai falar com Caim, e ele diz: Caim, para que tudo isso, Caim? Por que você está com o rosto desse jeito? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito, Caim. Pensa bem. É razoável esse pensamento que você está tendo? É razoável esse sentimento que você está tendo? Caim, a questão é que você não entende que nem sempre a origem da sua decepção está fora de você. Muitas vezes a origem da sua decepção está dentro de você. Quando você se decepcionar, Caim, conserte isso dentro do seu coração, porque senão isso vai te levar a um abismo ainda maior. Isso é dentro de você, não é fora de você. Deus estava dizendo que a solução para isso estava acontecendo, só aconteceria se ele entendesse que a solução estava nas mãos dele. E sabe o que eu te digo a partir disso, querido? Sabe quem é que vai resolver a tua decepção? Vou contar um segredo para você. Não é o pastor. Não é a tua esposa. Não é o teu marido. Não é o teu chefe. Quem vai resolver a tua decepção é você. Isso é sua responsabilidade. E o que é que a Bíblia nos ensina a fazer quando alguma demanda dentro de nós está fervendo? É procurar um advogado? Será que é pedir o divórcio? Será que é procurar o pastor? Às vezes ajuda, mas essa não é a solução. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo diz o seguinte: não andem inquietos por coisa alguma, antes façam conhecidas todas as suas petições, com ações de graças diante do Senhor. E eu amo essa parte. E a paz de Deus, que excede
todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, querido? Tem decepção aí? Tem decepção no seu coração? Vai para a presença de Deus. A primeira atitude que você tem que tomar, vai levar isso diante do Senhor. A promessa de paz está em você levar as suas decepções na presença de Deus. É com Ele que você vai resolver. É Ele que vai te dizer: o problema está dentro de você. Você está cheio de mimimi. Não sei se Deus fala isso. Para mim nunca falou. Mas você entende o que é isso. Às vezes Deus vai te dizer: querido, filho, você está todo decepcionado aí, mas tem isso aqui, ó, que precisa mudar dentro de você. E você engole seco. Aquilo desce arranhando sua garganta. Mas daqui a pouco vem o alívio para a sua alma. Porque a palavra de Deus me garante que quando eu levo perante o Senhor a minha inquietação, Ele produz paz na minha mente e no meu coração. Tem gente rompendo relações antes de tratar o coração. Você se decepciona, logo você sai passando por cima de todo mundo, quebrando vínculos, mandando embora gente que te decepcionou, mas não foi por mal, foi porque gente decepciona, foi porque gente erra. Então, querido, cuide do seu coração. É isso que Deus está falando para Caim. Caim, cuida do teu coração. Cuida do que está dentro de você. O problema não é o outro, o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é teu chefe, está dentro de você. Cuida do seu coração. É claro, querido, que a decepção machuca, mas ela está dentro de você e é dentro de você que vai resolver. E sabe por que vai resolver dentro de você? Porque dentro de você também está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem o poder de mudar a disposição do nosso coração. Ele muitas vezes muda a nossa disposição, nosso sentimento, nossa mágoa, nossa tristeza. O Espírito Santo de Deus tem esse poder. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Onde está a mágoa, Ele está, e Ele tem o poder para curar e restaurar toda e qualquer decepção. Terceira coisa que Deus fala para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, compete a ti dominá-lo. A figura dessa frase é como se Caim estivesse dentro de casa, com as portas fechadas, e uma fera terrível estivesse do lado de fora arranhando a porta. E o sentido aqui é como se ele tivesse que domar essa fera, acalmar essa fera, e impedir que ela entre dentro da casa. A decepção em si, querido, não é o pecado. Todos nós nos decepcionamos, todo momento, infelizmente. Mas a decepção é o solo onde o pecado vai crescer. É isso que Deus está querendo dizer para Caim. Você não pode se vacinar contra a decepção, não tem como evitar totalmente você se decepcionar. Você se decepciona até com você mesmo. Talvez se você se trancar em casa, você vai dizer: nossa, como eu estou decepcionado comigo por ter feito isso. Porque decepção é nossa, é humana. Mas dominar essa decepção é sua responsabilidade. E é isso que Deus fala mais uma vez para Caim: Caim, isso vai dar ruim. Caim, cuidado, isso vai dar ruim. Caim, abre teu olho. O resultado disso não vai ser bom. Sabe qual é o nosso problema, querido? Muitas vezes a gente acha que a nossa decepção é licença para pecar. A gente diz assim: alguém me traiu, agora eu posso trair ele também. A gente diz assim: alguém me maltratou, agora eu posso maltratar ele também.
você busca, sem declarar isso, dentro do seu coração, uma maneira de pagar com a mesma moeda. Porque a decepção faz isso com a gente. Você se decepcionou com sua ex-igreja, com o seu ex-pastor, e é muito comum, hoje nós recebemos aqui 30 e tantas pessoas, é muito comum que pessoas mudem de comunidade por causa de decepção. Mas sabe uma coisa que eu tenho visto, querido, e isso tem me entristecido o coração? Às vezes um irmão se desliga de um determinado corpo, de uma determinada igreja, e fica o tempo todo expondo aquilo, o tempo todo falando aquilo, e redes sociais e tudo mais, e isso vai maltratando ainda mais, entende? O camarada sai da empresa e fala mal do chefe, fala mal de todo mundo, e ele não fala mal nas redes sociais porque ele não quer que ninguém saiba. A pergunta que eu faço, querido, eu não sei se você que está aqui faz isso, não sei, graças a Deus eu não sei. Eu não estou usando o exemplo de ninguém daqui da igreja, graças a Deus, tá bom? Eu tenho muito temor com isso, querido, sabe? Porque às vezes tem algumas coisas que a gente fala que parece que a gente está mandando um recado para alguém, e não é essa a intenção. A intenção é fazer uma pergunta: você acha mesmo que Deus está nisso? Você acha mesmo que isso é vontade de Deus? Não permita, querido, que a decepção dentro do seu coração vire pecado. Guarde o seu coração. 2 erros não resultam num acerto. O erro do outro não pode fazer com que eu erre também, porque o meu erro está diante do Senhor. O meu compromisso é com o meu Senhor. Cada vez que eu faço alguma coisa, eu não quero ferir o coração do meu Senhor, porque o meu compromisso é com Ele, e Ele é o meu justificador, Ele é aquele que me protege, Ele é aquele que me guarda, Ele é aquele que cuida da minha vida. Então, querido, segue a vida. Você foi decepcionado? Segue, vai para frente. Deus te conduziu a uma nova decisão, vai para frente. Segue aquilo que Deus tem de novo para a sua vida, vai adiante. Sabe, querido, eu fico imaginando o grande dia, quando nós chegarmos diante do Senhor. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um ex-pregador que se tornou um funkeiro. Ele conta a história toda, porque ele se decepcionou com a igreja e tudo mais. E aí eu fico pensando, muitas vezes a pessoa tem consciência aonde as decepções o estão levando. E ainda assim, porque no texto ele diz: eu falo para todos os meus amigos que eu vou morrer na igreja. Eu fui o errado de sair da igreja, mas eu digo para todo mundo que eu vou morrer na igreja. Como que ele controla isso? Eu não consigo entender. E aí eu penso o seguinte, que quando eu chegar lá no grande dia, diante do Senhor, eu não vou poder dizer assim: Senhor, eu estou aqui, mas eu estou com as mãos vazias. Sabe por quê, Deus? Porque eu fui naquela igreja. Deus, aquele pastor fez. Olha, o senhor lembra, né? O senhor sabe o que ele fez, né? O senhor sabe o que ele fez comigo, né? Então, por causa dele, eu saí da igreja. Eu estou aqui de mão vazia, mas não é por causa de mim, é por causa dele. Posso te dizer uma coisa? Não vai colar. E você vai ficar decepcionado mais uma vez. Se você precisa tomar decisões em função de uma decepção, porque às vezes a gente precisa mesmo, tenha convicção de que Deus está na direção. Né?
Às vezes a gente se decepciona e às vezes isso é uma maneira de Deus nos redirecionar. Amém? Pode ser. A mudar de lugar, mudar de relacionamento, não sei. Às vezes a decepção é veículo de Deus, é a forma de Deus te mostrar alguma coisa. Mas tenha consciência e tenha certeza no seu coração de que a decisão que você está tomando é uma direção de Deus, e a decepção está em segundo plano, mas aquilo Deus está usando para te levar ao novo dele na sua vida. Eu acho que a decepção ela fecha os nossos ouvidos para essa direção de Deus muitas vezes. Sabe onde o texto diz isso? Deus olha para Caim e diz assim: Caim, o pecado está batendo a porta, compete a ti dominá-lo. Sabe o que o texto diz imediatamente depois? Caim, porém, convidou o seu irmão Abel para ir no campo, e ali o matou. Deus advertiu, Deus disse, Deus falou, mas não adiantou nada, porque a decepção era algo tão grave dentro do coração de Caim, que ele ficou surdo, ele ficou cego para toda e qualquer direção que Deus pudesse dar. E às vezes a decepção gera isso em nós. Muitas vezes a decepção deixa a gente tão surdo que a gente não consegue ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E muitas vezes quando a gente consegue ouvir, a gente não consegue obedecer a coisas que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, que estão além ou aquém da decepção. Existem coisas que estão em volta de você, que não estão só naquele ponto da decepção. Muitas vezes a gente para naquela decepção e acha que a nossa vida parou ali. A gente acha que a nossa decepção é a nossa vida naquele momento. E existem coisas que Deus está querendo fazer em volta aqui. Muitas coisas que Deus está querendo falar para você. Muitas coisas que Deus está querendo dar de direção. E você não consegue ouvir porque você está enterrado na sua decepção. Entende? E você tem que se libertar, você tem que colocar isso diante de Deus e permitir que os seus ouvidos sejam novamente abertos para ouvir a direção de Deus, porque a direção de Deus vai impedir que aconteça coisas como aconteceram com Caim. Vai impedir que você tome decisões erradas, vai impedir que você siga num caminho errado, porque a direção de Deus é vida para a nossa vida. Nós precisamos, nós carecemos, nós dependemos da decisão de Deus, e nós precisamos colocar essa decisão de Deus, nós precisamos essa orientação de Deus, acima de toda e qualquer decepção. Querido, pare de viver em função da sua decepção. A decepção também tem o potencial de impedir você de ser quem Deus te formou para ser. O verso 2 diz que Caim era lavrador, ele cuidava da terra. Depois dele ter levado a decepção ao nível máximo, todas as consequências possíveis da decepção, Caim abraçou. Tudo que ele podia fazer de ruim a partir da decepção, ele fez. E lá no versículo 12, o texto diz: a terra não dará mais a sua força. Sabe o que quer dizer isso? O lavrador não conseguiria mais produzir o seu fruto. A decepção tem esse potencial de tirar o nosso fruto, de marcar o nosso fruto, de impedir o nosso fruto. Muitas vezes o que o diabo está fazendo no meu coração e no seu coração é fazendo com que a decepção tire a nossa identidade em Deus. Aquilo que Deus te constituiu para ser, aquilo que Deus te chamou para ser. Muitas vezes a decepção vai cancelar isso na sua vida, vai impedir isso na sua vida, e a sua identidade vai ser aviltada, a sua identidade vai ser jogada no lixo, você vai perder a sua identidade, aquilo que Deus instituiu você para fazer, você vai perder a oportunidade
de continuar sendo o canal de Deus com as características que Ele colocou em você, na sua vida. Muitas vezes, justamente durante o processo de fazer algo para Deus, você sofre uma decepção e começa a colocar de lado tudo aquilo que um dia Deus falou no seu coração que você tinha que fazer. A gente faz muito isso, não é? Sim ou não? Nos envolvemos com um ministério, nos envolvemos com uma ação, temos no nosso coração a convicção de que o Senhor nos colocou ali, mas aí na primeira decepção, nós colocamos de lado e dizemos: isso não é para mim, chega, cansei. Como se a obra de Deus fosse negociável assim. Querido, Deus te colocou no lugar que você está, com uma intenção, com um propósito, e a decepção não pode roubar esse propósito. A vida e o propósito de Deus na nossa vida não se encerram numa decepção, porque decepções acontecem o tempo todo, mas a vontade do Senhor, essa sim, é permanente. O propósito que Deus tem na nossa vida, esse sim, é permanente. E aí você vai perguntar para mim: pastor, tudo bem, você falou tudo isso aí, entendo, vivo muitas dessas coisas, mas qual é a solução? Como é que eu devo lidar com a decepção? Eu quero terminar te falando algumas coisas, te dando algumas dicas de como você pode lidar com a decepção. Primeira coisa, quando você for decepcionado, querido, vai orar. Vai orar, vai falar com Deus. Vai entregar a Ele tudo aquilo que tem gerado essa decepção. Busque a direção dEle, é com Ele é a primeira solução, Ele é o primeiro recurso que você tem, Ele está em primeiro lugar. Entra no teu quarto, rasga o teu coração, mostra a tua indignação, clama a Ele e coloca diante dEle a sua decepção. Segunda coisa, lembre-se das promessas que Ele tem na sua vida, porque Ele não mente, e as promessas que Ele fez na sua vida vão se cumprir, por mais que você tenha uma, ou duas, ou 10 decepções. Ele zela para cumprir a sua promessa em sua vida. Terceiro, tenha perto de você gente de Deus, gente que não vai ficar lambendo as suas feridas, desculpe aqui a expressão, gente que não vai sentar do seu lado e vai falar: puxa, como você, olha, coitadinho de você, né? Essa pessoa foi tão mal com você, vem cá, chora aqui no meu ombro, né? Põe a sua cabecinha no meu ombro e chora. Né? Porque quando a gente está decepcionado, a gente busca gente para lamber nossa ferida. E que em nome de Jesus nós possamos ter gente do nosso lado que não vai lamber a nossa ferida, mas vai orar por nós e vai dizer assim: olha, tira essa decepção do teu coração, vai ser canal de Deus na nossa vida para nos fazer andar e seguir adiante e olhar para as novas coisas que Deus tem e ir para frente e cumprir o chamado de Deus na nossa vida, porque a decepção não pode nos parar. Quarto, perdoe. Perdoe. Nem todas as pessoas decepcionam sempre. Às vezes a pessoa precisa de uma segunda chance. Às vezes alguém te decepcionou porque errou. Simples assim. Aquela pessoa não deixa de ser filha de Deus, ela não deixa de ser servo de Deus porque ela te decepcionou. Muitas vezes as pessoas fazem 300 coisas boas por nós, mas elas nos decepcionam em uma coisa, e essa coisa que elas nos decepcionam, a gente perde a capacidade de perdoar. Aliás, a gente mostra a nossa incapacidade de perdoar, e tudo aquilo que havia sido feito vai por terra. Perdoe, querido. Tenha um coração perdoador.
Quinto, nem sei, quinto ou sexto, quinto. Continue servindo. Continue servindo, querido. É na obra, é no chamado, é no movimento que Deus vai nos abençoar. É no movimento que nós vamos encontrar, enquanto nós encontramos pessoas que nos decepcionam, nós também encontramos pessoas que nos abençoam. E essas pessoas que nos abençoam, elas dão essa direção, elas dão essa condição de nós continuarmos nos movimentando, porque essa vida é igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, cai. Não é? Já ouviu essa frase? É assim. Continue servindo, continue fazendo o que Deus tem para você. Entenda que Deus não se alimenta de uma oferta, Deus não se alimenta de um trabalho, Deus não se alimenta da ovelha que você traz. Ele quer a sua intenção, Ele quer o seu coração. Entregue a Ele, mesmo diante de toda e qualquer decepção que possa surgir. Ele deseja o nosso coração, Ele nos quer inteiros. E não importa agora se você é um decepcionado ou um decepcionador. E eu encerro com isso. Duas coisas. Só para terminar. Lá no começo do texto, Deus dá uma sugestão para Caim. Caim, se você fizer o bem, você não vai ser aceito. E aí você que está decepcionado, eu faço essa pergunta para você. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? É como se Deus estivesse falando para Caim: Caim, se você consertar isso aí no seu coração, a nossa relação também vai ser consertada. E segunda coisa, talvez você diga assim: mas eu fiz algo muito terrível por causa da decepção. A decepção me levou a tomar atitudes absurdas. Eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço o cuidado de Deus. Talvez a culpa te corroa por dentro por causa disso. Caim achava que seria morto. Lá no final do texto, ele diz assim: essa punição é muito pesada para mim. Ele diz: eu vou fugir da tua presença, e qualquer um que me achar vai me matar. Porque a gente é assim, quando a gente faz algo de ruim, a gente espera que Deus se vingue de nós. A gente acha que o que a gente merece é a morte mesmo. O que eu mereço é o desprezo mesmo. O que eu fiz não tem perdão. Mas sabe uma coisa que eu acho linda? Deus olha para Caim e diz assim: não, Caim, não vai ser assim. Eu vou colocar um sinal na sua vida, e ninguém vai te matar. Porque se alguém tocar em você, você vai ser vingado 7 vezes mais. Sabe o que é isso, querido? Graça de Deus no meio da decepção. Por mais que você seja decepcionado ou decepcionador, tem graça de Deus para a sua vida. Eu amo a palavra de Deus por causa disso. Tem gente que diz assim: eu gosto do Novo Testamento porque o Novo Testamento é a época da graça. Olha a graça de Deus aí no 4º capítulo da Bíblia. Não, Caim, você não vai morrer. Você não vai ficar plantado nessa decepção. Você não vai ficar parado nessa decepção. Você não vai ficar congelado nessa decepção. A culpa não vai te corroer porque você decepcionou alguém, ou porque você tomou uma decisão errada por causa da decepção. Sabe por quê? Porque eu tenho graça para a sua vida. Em nome de Jesus, querido.
fui eu, gente, perdão. Viva acima da decepção. Deus tem mais do que a decepção para a sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te leve a viver um momento da sua vida, daqui por diante, que nenhuma decepção vai te parar. Que quando você olhar para a decepção, você vai se lembrar de Caim. E vai se lembrar de todos os conselhos que Deus deu para Caim. E vai dizer: não, Deus tem um caminho excelente para mim. Eu vou viver acima dessa decepção, porque Deus tem mais para minha vida. Eu vou seguir, porque Deus tem mais para minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, querido. Quero pedir para você se colocar de pé. Eu quero orar por vocês. Mas eu quero fazer uma oração especial. Se você estava sofrendo, eu digo estava porque eu creio que Deus te liberta nessa noite de todo o jugo da decepção. Se você estava decepcionado com algo, e isso estava queimando dentro de você, eu quero orar por você nessa noite. Quero que você levante a sua mão bem alto. Amém, amém, amém. Nós não vamos ser uma multidão de decepcionados. Eu não aceito que nós sejamos uma multidão de decepcionados. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, pela vida do Teu povo, Senhor. Senhor, quantas vidas, ó Deus, aqui, Senhor, com as mãos levantadas, ó Deus, que tem sofrido, Senhor, com esses processos de decepção. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, para que o Espírito Santo, nessa hora, Senhor, vá tocando, Senhor, o profundo do coração. Deus, em nome de Jesus, e todo o peso, Senhor, trazido pela decepção, que o Teu Espírito, Senhor, esteja transformando em paz para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, aqueles que foram parados, ó Deus, por causa da decepção, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam agora, Senhor, levantados para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam entender, Senhor, que a graça do Senhor para esse momento, que a propósito do Senhor para esse momento, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, no meio dessas decepções, ó Deus, o nosso caráter está sendo transformado, está sendo mudado, Senhor, está sendo moldada a nossa vida, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós aceitamos do Senhor, ó Deus, esse moldar, Senhor, esse transformar, ó Pai, mas em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que a partir desta noite, nós somos livres, ó Deus, de toda e qualquer decepção. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos chegar diante da Tua presença, Senhor, com o nosso coração desimpedido, com o nosso coração, Senhor, queimando, Senhor, de desejo pelo Senhor, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Deus, estar livres, ó Deus, estar leves, ó Deus, de toda e qualquer decepção, para nos chegarmos diante da Tua presença e nos lançarmos na Tua presença, Senhor, oferecendo, Senhor, a nós mesmos, ó Deus, como a oferta santa e agradável ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, Deus está me tocando para fazer uma outra oração aqui. Sei que o nosso tempo está avançado, mas eu já vou terminar. Muitos aqui talvez tenham se decepcionado com a igreja. Você se decepcionou com a igreja e você resolveu se afastar dos caminhos do Senhor, porque você achou que você tinha legalidade para isso, para fugir das mãos do Senhor, achando que você tem autorização para viver longe do Senhor por causa de uma decepção. Mas hoje você entendeu que Deus te quer de volta. Hoje você entendeu que Deus te quer na presença dEle e que Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Eu quero orar por você. Se você é uma dessas pessoas, gostaria que você levantasse a mão bem alto. Eu quero orar por você nessa noite.
Levante sua mão. Aonde? Aqui. Aqui, bem na frente aqui da galeria. Vou pedir para alguém orar por ele. Mais alguém? Aqui no meio, aqui. Um casal aqui. Por favor, alguém aqui. Mais alguém aqui no final. Ali à direita. Por favor. Mais alguém? Acena assim, ó, para eu ver sua mão. Aqui, ó, na galeria ali. Na turma do... Já tem uma irmã lá, amém. Mais alguém lá no fundo da galeria, lá à esquerda, lá no fundo, no último banco lá da galeria. Vai uma intercessora lá para mim, amém. Alcança lá em nome de Jesus. Mais alguém? Amém, eu quero orar. Depois no final, eu gostaria que você que é intercessor, que está orando por cada um desses irmãos, traga ele aqui na frente para colocar o nome dele aqui, ó. De que você está recebendo esse chamado da presença do Senhor, em nome de Jesus. E você está voltando para os caminhos do Senhor hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, por cada uma dessas mãos levantadas, ó Deus. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor reconstrói a nossa vida, Senhor. Que o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Que o Senhor troca as nossas vestes, ó Pai. E em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, para que, Senhor, cada um desses irmãos, ó Pai, viva agora uma novidade de vida. Viva agora, Senhor, um novo tempo. Um tempo, Senhor, em que o Senhor os leva novamente, Senhor, para o caminho que o Senhor tem para eles, ó Pai. E que em nome de Jesus, a partir dessa noite, Senhor, os olhos deles se abram, Senhor, para o novo que o Senhor tem para a vida deles. Deus, em nome de Jesus, que eles façam novamente parte da mesa, que eles façam novamente parte do corpo, Senhor, e que eles se sintam novamente, Senhor, acolhidos, ó Deus, na Tua mesa. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que eles se sintam parte, Pai, e que toda decepção, Senhor, seja apagada, Senhor, do coração e da mente deles, ó Deus, que eles entendam que o Senhor tem algo tremendo e poderoso daqui por diante. Tu tens uma nova história na vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.